Gente querida, bom dia. É meu desejo a partir de hoje fazer exposições todas as manhãs de textos das Sagradas Escrituras, e isso através das minhas redes de vídeo. E o versículo que gostaria de compartilhar hoje com você é um versículo perturbador que diz a seguinte coisa: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Essa é uma passagem que nos ajuda a entender o motivo que leva uma pessoa a ouvir o Evangelho e não o acolher, não dar guarida para ele, não permitir que ele transforme sua vida. O texto diz a seguinte coisa: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras. Então, as palavras de Cristo são rejeitadas por nós quando nós não vemos excelência em Cristo, quando não percebemos autoridade em Cristo, quando não divisamos o Pai falando através do seu único Filho. É difícil de você compreender como que pessoas podem ouvir certos pensadores e líderes religiosos e rejeitar a Cristo. A impressão que nós, que estamos do lado de dentro do cristianismo, que tivemos esse encontro com Cristo, temos, é que ninguém jamais falou como ele. Cristo é absolutamente amável. Quando lemos os textos dos evangelhos que registram a mensagem de Cristo, o nosso coração é estranhamente aquecido. Nós somos levados a dizer o que os discípulos no caminho de Emaús declararam: porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho ele nos expunha as Escrituras? Pois bem, o que acontecerá com aqueles que rejeitam a palavra de Cristo? Olha o que o texto diz: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Então, essas pessoas terão que ser julgadas. Por que motivo? A nossa espécie, evidentemente, se afastou do Criador. A evidência empírica para esse fato. Esse é um mundo que encontra-se em rebelião contra o Deus que criou a você e a mim, o Rei do Universo. Quer dizer, os súditos se insurgiram contra o Rei, e o Rei é amável, o Rei é doce, o Rei é bom, ele só não pode negociar o seu caráter em razão desse amor, porque quando esse Deus atua, ele atua na totalidade do seu ser. Ele não pode amar sem deixar de ser justo. Ele não pode aplicar a sua justiça sem deixar ao mesmo tempo de ser um Deus de amor. Ora, nós vivemos a fazer guerras, nós matamos uns aos outros, estamos destruindo esse planeta e ignoramos o Criador. Do que se trata a mensagem de Cristo? Do Criador se dirigir aos rebeldes e dizer: eu quero perdoá-los, eu quero torná-los meus filhos, eu quero transformar os seus corações. Esse julgamento, então, ele resulta da decisão dos rebeldes de fazerem pouco caso dessa mão estendida. E o texto conclui dizendo: a própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Vamos tentar entender isso. A Bíblia fala muito sobre esse último dia. O último dia é o dia do basta. É aquele dia a partir do qual não haverá mais foco de resistência à vontade de Deus no universo. Isso é uma exigência da santidade divina. Ainda que a Bíblia não falasse explicitamente sobre o último dia, nós haveríamos de esperá-lo, porque não é possível que um Deus absolutamente santo olhe para essa loucura toda, para a desigualdade social, para as injustiças, as guerras, as revoluções, a exploração da classe trabalhadora, a estratificação social iníqua, fruto da falta de solidariedade, e permita que isso prossiga ad eternum. Haverá um último dia. E nesse último dia, pessoas terão que comparecer diante de Deus a fim de prestarem contas das suas ações. Como que funcionará o último dia? O problema dessa nossa relação com o último dia consiste no fato que hoje nós estamos trabalhando para torná-lo um dia difícil para nós. Pelo seguinte motivo:
por sermos seres morais, nós não conseguimos viver sem fazer julgamentos morais. Nós somos uma espécie de Moisés de nós mesmos. Estamos sempre descendo do monte com as tábuas da lei nas nossas mãos. Vivemos a fazer julgamentos de natureza moral. Somos capazes de dizer, tomara que fulano apodreça na cadeia. Ou então, melhor seria que ele morresse. Eu nunca vi alguém tão vaidoso como você. Olha, eu não confio no que você fala, você mente. Cada sentença dessa é anotada num livro que nós vamos escrevendo ao longo de nossas vidas. Em que consistirá o último dia? Na leitura desse livro. Esse livro será lido para que você o ouça, e eu também. E uma pergunta será feita a você e a mim. À luz do que você passou a vida inteira exigindo do próximo, o que você tem a dizer sobre a forma como viveu? Ninguém escapa. Porque nós queremos solidariedade, nós exigimos solidariedade, nós condenamos a falta de solidariedade e não somos solidários. Nós abominamos a indiferença e tratamos pessoas com indiferença. Nós gostamos de ser objeto da compaixão humana quando sofremos. E nós somos incapazes de nos compadecer dos que sofrem. Por isso o cristianismo encontrou um único caminho para você e para mim, que é o caminho não da salvação através do desempenho, mas da salvação por meio da fé. Jesus nos chama para nós nos arrependermos dessa hipocrisia, dessa incoerência, dessa inconsistência e corrermos para Ele, a fim de recebermos o seu perdão. E desse modo, no último dia, esse livro não trabalhará contra a sua e contra a minha vida, porque ali será dito que nós nos arrependemos do que fizemos com o próximo, das exigências que apresentamos à humanidade, que serviram para encurvar pessoas, para lançar culpa em seu coração, quando nós mesmos não estávamos nem um pouco dispostos a cumprir aquilo que exigíamos do nosso semelhante. Naquele dia, o livro será apagado e será dito a seu e a meu respeito que nós nos arrependemos, que nos apropriamos dos benefícios da morte daquele que amou você e a mim, que morreu para a nossa redenção. E aí então, em vez desse livro nos condenar, seremos considerados justos por aquele que acolheu o nosso sinto muito, a nossa manifestação de arrependimento. Portanto, corra agora para Cristo. A Bíblia promete 2 bênçãos para aqueles que assim o fizerem: o recebimento de perdão de pecados e a graça para que haja mais coerência em suas vidas.